Yeah. Só que hoje o espanta assim, se tem uma inteligência muito boa. Então, na inteligência, por isso. Bom dia. Bom dia. Como é que é, irmão? Por uma forma que se acomodar. Sei lá. Oh, mano, cheio. Olá pessoal, espero que todos estejam bem, também espero que consigam vir. Portanto, com toda clareza, esta nossa comunicação, momentos depois, portanto, desta manifestação pacífica bem sucedida, sublinhe-se que a nossa manifestação foi bem sucedida, porque infelizmente alguns moçambicanos pensam que marchar é tu saíres do ponto A ao ponto B, onde tu comunicaste às entidades policiais ou municipais. Não, essa não é a marcha. A marcha é você sair da sua casa com o objetivo de soltar o seu grito e ainda assim ter um aparato policial que te ajude a dar mais voz, portanto, a essa sua indignação. Infelizmente nós conseguimos isso, tivemos maior número de polícia que maior número de manifestantes, o que é incrível. A polícia veio alegando que a marcha foi adiada. A minha pergunta é, adiada por quem? Porque nós, que fomos os organizadores, nada adiamos. Portanto, é preocupante quando a polícia diz que veio adiar. Desculpa, o senhor está conosco? Eu não vi o senhor na marcha. Sempre está nas marchas com polícia, não é? É que nós não estamos a fazer nada, o senhor foi mandado. Alguém aqui na marcha conhece o senhor? Alguém conhece este senhor? É que o senhor tem áreas de polícia, nós quando chegamos aqui, é que nós não estamos a cometer nenhum crime, estamos só... Eu não sou investigador. É que não ouvimos o senhor lá, nós marcamos encontro num sítio. Eu sou caminhonista, deixei o caminhão estar carregado. Então é assim, basicamente. Para nós o mais importante aqui, rapidamente, é que só capta a imagem que é importante para isso. Pode ser? Pode ser? Yeah. Não, Este senhor é pastor, ele pediu para nós. É que o senhor, por exemplo, chegou, podia vir ter nos saudado, não saudou a ninguém. Estava ali com áreas da secreta. Epa, nós não estamos a cometer crime, somos moçambicanos. Estamos sentados num sítio a tomar um refresco, não é? Epa, estamos a cometer... Ok, inocência, conhece o senhor? Ele apontou Tudo bem, agradecemos que não... É que não estamos a cometer nenhum crime, não é? Epa, no mínimo, acho que na próxima vez que o senhor se juntar, aproxima a saúde das pessoas e sentou ali de forma suspeita, quando estamos a falar, levanta, epa. Até eu fiquei preocupada. É que este também não é movimento político. Por exemplo, o nariz o nariz é filho de Venâncio, mas não vem com roupa de partido. Mas não sei, né? De qualquer das formas, peço desculpa, só que não fiquei muito confortável com a sua filmagem, né? Epa, é o nosso país. É o nosso país. É o seguinte, pessoal, eu fico um bocadinho triste quando ouço as pessoas dizerem que a marcha não aconteceu, porque eu estou certo que esta marcha aconteceu. Eu dizia que a marcha não é sairmos, portanto, da estátua de Eduardo Mondlane até a Procuradoria. A marcha, efetivamente, é a nossa consciência, é nós como jovens termos esta coragem de tomar as ruas, porque é neste chão em que o nosso cordão umbilical caiu. Nós somos moçambicanos e nós temos direitos. E por falar em direitos, nós não somos, eles nos apelidam de vândalos. Em outras palavras, na verdade, o governo de Moçambique sempre foi averso a manifestações. Isso a gente sempre soube. Portanto, não importa se tu comunicas ou deixas de comunicar. Aqui a questão é que quem tem direito de marchar são os frelimistas. Essa é que é a verdade. Portanto, eu penso que a minha marcha, digo a minha no sentido de como um jovem consciente, ela aconteceu. Agora, de forma coletiva, a nossa marcha aconteceu. Para todos os jovens que também estão aqui conosco. Porque se eu disser a
a marcha aconteceu no geral, existem aqueles que podem pensar o contrário. Por exemplo, a polícia ela foi inviabilizada, mas para mim em particular, eu acho que só a partir do ponto em que conseguimos sair de casa, Segaval, até do ponto A ao ponto B e vir soltar o nosso grito de chega, o nosso grito contra a impunidade, contra os assassinatos dos homens desconhecidos que, por sinal, só conhecem, os desconhecidos só conhecem a oposição. É engraçado, nós sabemos que quem matou é um desconhecido, mas esse desconhecido só conhece alvos da oposição. Então é uma total incongruência. Agora, o que estava aqui a acontecer hoje também é que a polícia, mais uma vez, apesar de todos os órgãos internacionais estarem a reportar esta repressão, estes assassinatos, eles mais uma vez vinham para assassinar os jovens. É por isso que o contingente policial era 10 vezes mais ao número de manifestantes. Portanto, isto não se explica. Como é que tu tens 30 manifestantes contra 300, 200 homens armados? Em nenhuma parte do mundo isto funciona, porque a polícia, se tem realmente inteligência, deve ter a capacidade de calcular o nível de risco que esta juventude representa. Eles dizem que não havia condições para se manifestar, mas eles conseguiram tirar mais de 30 mahindras para fora. Então eu pergunto, que outra condição poderia ter criado se temos mais de 100 agentes em número inferior de manifestantes? As imagens estão aí, não me deixam mentir. Depois temos carros novos que nunca tínhamos visto. Eu acho que até foi boa esta marcha, porque uma máquina quando não funciona, ela atrofia, ela enferruja. Portanto, o facto de termos pelo menos dado a oportunidade à polícia de tirar estes mahindras, estes blindados de jato de água, eu acho que é importante, porque pelo menos estas máquinas estão a funcionar e quando realmente uma ameaça se manifestar, eles terão alguma coisa para usar, ao invés de deixar as máquinas, portanto, enferrujarem. É um ponto. O outro ponto é que mostramos mais uma vez que em Moçambique quem pode marchar é a Frelimo, porque a polícia diz que acabamos de sair de manifestações violentas. Então, quando aparece a sociedade civil, quando aparecem os ativistas de forma pacífica, muito bem trajados, estamos aqui de roupas brancas, compramos cordas, compramos camisetas até de outras cores, temos brancas, temos camisetas de outras cores, que era justamente para identificar as pessoas, temos aqui jovens de colete, que era para poder orientar as pessoas de forma pacífica até a procuradoria, onde vamos gritar um grito contra a impunidade, porque infelizmente em Moçambique é mais fácil eu ser preso por marchar e alguém que matou ficar impune. Então é curioso. Olha, hoje como tal nós não vamos à procuradoria, mas o ato de marchar aconteceu pelo menos da estátua de Eduardo Mondlane até o ponto final. E chegado ali, um dos polícias recebeu ordens para disparar. E nós, como líderes conscientes que somos, conversei com o Segaval, conversei com o Inocêncio e outros jovens que estão aqui, se calhar também não importa dizermos todos quantos somos, porque quando uns de nós tombarmos, esses jovens acabam de surgir, porque também se entregarmos a todos já vão saber quem somos, vão eliminar a todos nós, porque nós sabemos que é assim que acontece em Moçambique. Alguns que estão mesmo sentados connosco nessa mesa têm missões. Nem todo mundo que está de camisa branca é um ativista. Alguns estão aqui connosco que são jovens de Cernic, são jovens de CIS, que nós estamos a lutar por eles, mas ainda vêm vestir a nossa roupa, vão comer à mesa connosco e no final do dia vão lá dar relatórios, portanto, contra nós. Para quê? Para nós sermos perseguidos. A polícia mostrou um documento que comprova o adiamento da marcha? Não, a polícia não mostrou nenhum documento que comprova o adiamento da marcha, porque quem tinha direito de adiar a marcha somos nós, que somos os organizadores, não é a polícia. Quando você dá uma festa, não é o seu primo que está de viagem que adia. O seu primo comunica, olha, eu estou doente, não hei de vir. Se houver alguma possibilidade, tu pode adiar a festa. Mas não havendo, tu dizes, epá, desculpa, a festa continua. E foi o que nós fizemos. Nós demos seguimento a esta festa, que é esta manifestação pacífica, mas infelizmente, mais uma vez, a polícia veio reprimir. Se me permite, eu estava a dizer o seguinte, eu acho que Com muito prazer. É muito importante, a certa medida, nós compreendermos a interpretação das leis com algum tipo de cuidado. Primeira coisa que nós temos a Constituição da República, que é a lei-mãe, que vigora a nível do nosso país, que estabelece ou prevê no seu artigo 51 a que todo cidadão moçambicano devidamente organizado tem a liberdade de reunir, de se manifestar. E é preciso nós conhecermos o conceito do que é que seria necessariamente manifestação. Porque estamos, talvez, por conta das fotografias que nós temos do passado, credíveis de que manifestação é nós estarmos em massas, é nós estarmos em um número avultado. Uma pessoa se manifesta. É bem possível que uma pessoa, não estando feliz com a forma de governação, não estando feliz com a situação atual do país, não estando feliz com as perseguições, os assassinatos
principalmente jornalistas, ativistas e jovens que se opõem ao atual modelo de governação, saia à Procuradoria-Geral da República e reivindique. Isto é marcha e nós precisamos compreender com algum tipo de cuidado e desfazer a ideia de que para nós termos marcha, nós precisamos de multidões, precisamos de massas. Em outros países, um bocado mais sérios que Moçambique, uma pessoa, duas, nós vimos até no âmbito do Dia Internacional das Mulheres, países em que as mulheres, só o grupo de mulheres, reuniu-se e manifestou pacificamente. A polícia, dentro desta situação, tem a responsabilidade de garantir a circulação de pessoas e bens, sem nenhum tipo de obstáculos, e ao mesmo tempo garantir segurança. Infelizmente, eu não sei se por conta das aulas que são através de ruídos, mas que é preciso, a certa medida, a polícia começar a ter uma fotografia real do que são de fato direitos humanos e respeitar. A polícia moçambicana não está acostumada, não está treinada à ideia de ver jovens a se contraporem contra o posicionamento atual da governação. Porque não se justifica que a Procuradoria-Geral da República, que tem a responsabilidade de investigar e, para além de investigar, tem a responsabilidade também de informar e assegurar ao povo moçambicano que está em processo de nos explicar, investigar e trazer as provas contundentes de quem é que está por detrás destas atividades, destas atrocidades, seja a mesma, por exemplo, a permanecer em silêncio, diante da impunidade. O que é que está a acontecer aqui? Nós estamos a dizer que a legalidade, então, de qualquer cidadão que sentir-se na obrigação de querer matar o outro, tirar a vida. É isto que estamos a dizer quando as autoridades competentes não aparecem a se posicionar contra esta ação. E eu dizia mais, noutros países que tu tinhas a pena de morte, por que a pena era feita em público? Era para desencorajar os outros a seguirem aquele caminho. Não estou a dizer que em Moçambique nós defendemos a ideia de que a lei precisa, evidentemente, advogar pela pena de morte, mas é preciso responsabilizar as pessoas que se envolvem nestas ações. É preciso, a certa medida, mostrar a cara destas pessoas. É preciso, a certa medida, se comprovar qual é o interesse real destas pessoas ao tirar a vida de um ativista social, de um jornalista, de um jovem que se contrapõe. E é normal não concordar com o atual governo, é normal não concordar com algumas práticas. Ok? Das intervenções, o comandante disse que tem apenas 2 minutos para se retirar. Qual é a interpretação que faz dessa frase? Vocês precisam compreender que nós conseguimos, através desta marcha, provar a missão real da Polícia da República de Moçambique. Mas o que vocês não sabem, que é preciso apresentar com algum tipo de cuidado, é que nós tivemos uma reunião com o Comando Geral da Polícia da República, até a ser dirigida pelo comandante da polícia, a Sua Excelência, em que nós apresentávamos o propósito real desta marcha. O branco que nós, na verdade, trajamos não é um branco que aparece aqui, vamos lá dizer, de maneira hipotética, de maneira aleatória. É um branco propositado. Porque nós sentimos que a situação está tensa. O povo perdeu a confiança pelas instituições do Estado, com particular enfoque para a Polícia da República de Moçambique. E sentimos que é preciso que se dialogue para conseguir encontrar proposta de resultados fidedignos. E este processo de diálogo começava aqui através desta marcha, em que a polícia cobria a atividade até o seu desfecho, em que nós vamos posteriormente ler para os órgãos de comunicação sociais este manifesto, que é um manifesto que esclarece a razão de nós termos organizado esta marcha enquanto ativistas sociais. Percebam aqui uma particularidade: não há organizações da sociedade necessariamente aqui identificadas. São jovens ativistas sociais. São pessoas voluntárias que sentem que há uma necessidade de que se diga alguma coisa neste país. Nós não podemos viver com medo no nosso próprio país. Nós não podemos ter medo de uma Indra que passa porque... Não. No seu próprio país é preciso que você goze das liberdades fundamentais que estão previstas até a nível da Constituição da República, no artigo 43. Eu acho aqui que a polícia conseguiu nos provar, através dos resultados palpáveis, deve-se afirmar, desta marcha. A marcha aconteceu. Os propósitos e os objetivos pelo qual nós havíamos convocado esta marcha foram, na verdade, alcançados a 100%. Por quê? Vou lhes explicar. A ideia central era criar condições de consciencialização
e chamar a razão da Procuradoria-Geral da República e outras entidades. Nós fizemos isso através dos órgãos de comunicação social. Neste exato momento, está a passar a nossa comunicação. E se... É verdade. A luta continua. É verdade. Então, o que nós precisamos entender é que fizemos isto. À medida em que nós, através dos órgãos de comunicação sociais, pressionamos, porque esta é uma ferramenta de pressão, de advocacia, de influência, para que eles se consciencializem. Então, mandar todo aquele aparato para 20, 40, 50 pessoas é a prova mais do que material de que conseguimos ter sucesso na nossa atividade, na nossa empreitada. Paramos por aqui não, é mentira. Ainda que, por exemplo, atentem contra a vida de um de nós, amigos, quando mataram Sistac e companhia, o movimento não parou. Até que a verdade seja estabelecida neste país, ao de existir jovens compromissados com a causa. Jovens que não se vergam ao atual modelo de governação, jovens que vão continuar fluentemente a defender os interesses do povo, e estes jovens vão continuar. Até porque é bíblico que é muito importante deixar claro que sempre haverá um remanescente. Pelo menos um. Pelo menos um há de haver. Quando pensaram que todos os profetas tenham sido, vamos lá dizer, a Jezabel tinha se aproveitado de todos, tinha um chamado Elias, que não se vergou. Há Elias aqui. E nós precisamos, na verdade... Agora, devo dizer, aproveitar a ocasião, ao público que está a acompanhar-nos, que também veio uma equipa da diáspora, os nossos irmãos moçambicanos, que se consciencializam para com a causa do povo moçambicano, porque apesar de estarem na diáspora, reconhecem a sua moçambicanidade. Eles juntam-se a nós nesta atividade, só para vocês verem, criaram todo o aparato logístico para estar conosco nesta empreitada, que na verdade aconteceu com sucessos. Eu queria, na verdade, depois passar a palavra a pelo menos o representante destes jovens, para nos explanar o que é que realmente lhes motiva a se juntar a nós, numa situação em que o próprio moçambicano está com medo, e é compreensível. A maior parte dos jovens que vinham a nível das nossas redes sociais, eles na verdade demonstravam algum tipo de medo por conta da situação. Mas então nós estamos a dançar a música desta polícia, porque a polícia quer nos intimidar. A polícia quer nos deixar com medo. Este é o propósito claro deles. Nos deixar com medo, a fim de que ninguém mais abra a boca, a fim de que todos nós permaneçamos calados, e não havendo ninguém a falar, eles continuam com as suas atrocidades. Continuam, evidentemente, com o seu filme. Ok? Ter paralisado a manifestação, não estaríamos aqui a subsidiar a ideia de que não se deve manifestar em Moçambique? Eu não sei se o termo real seria paralisado a manifestação, ok? A manifestação não foi paralisada. A manifestação, na nossa opinião, não foi sabotada. Nós fomos estrategas, e volto a dizer, fomos muito mais estrategas que a própria polícia. Fomos muito mais inteligentes que a inteligência da polícia. Por quê? Porque numa situação em que nós tínhamos um propósito específico e já prevíamos que o que aconteceu fosse acontecer, o que nós fizemos foi dividir. Nós fizemos aqui uma espécie de camuflagem que eles usam. Ok, nós tivemos um grupo de jovens a defender de um lado, tivemos a atividade aconteceu sem sobressaltos. Agora, o que o Clemente estava a dizer, que precisa ser subsidiado, se me permite, é que está aqui a prova mais do que contundente, material, dos interesses que a nossa polícia tem. É uma polícia que devia ser neutra, é uma polícia que devia ser apartidária, é uma polícia que não devia se interessar por questões políticas, mas está aqui a provar com todo tipo de certeza que está a defender interesses políticos, está a se identificar com uma cor específica de partido, e tem aqui interesses até individuais a serem defendidos. Portanto, esta é a prova. A comunicação que esta atividade precisava era exatamente esta. Era que a polícia da República de Moçambique não está necessariamente para o povo. Está a defender interesses muito claros e específicos. O relatório que já foi publicado da Amnistia Internacional apresenta graves violações dos direitos humanos por parte da própria polícia, das entidades que deviam nos proteger, das entidades que deviam nos oferecer segurança no nosso país. São estas mesmas entidades que atropelam a lei. Agora, se as entidades atropelam a lei, Clemente,
como é que nós então vamos, evidentemente, respeitá-la? Esta é a questão que nós precisamos ter com algum tipo de cuidado. Qual é a mensagem que deixa para os muitos jovens que vocês juntaram hoje? A mensagem eu vou ler. Temos que fechar esta parte. A mensagem eu vou ler. Sobre a inviabilização da manifestação. Olha, tem que ficar bem claro o seguinte: como líderes conscientes que nós somos, para nós não, eu acredito que nenhum líder político ou ativista, não é de nosso interesse fazer mais um balanço de que, mais quantos inocêncios vão perder os olhos. Pelo menos para nós não estamos interessados com isso. Acredito também que mesmo as marchas que aconteceram ano passado, acho que a ideia não era essa. Mas tu tens uma polícia que foi dada ordens superiores para fazer isso. Portanto, eu deliberei com o Celso, o Cigaval, o Inocêncio, ele está aqui, e toda essa juventude, nós deliberamos, pelo menos nós da organização, que pessoal, aqui parece que, porque a polícia em nenhum momento largava o telemóvel. Como é que você está a trabalhar, mas está a ser telecomandado? Esta pessoa está em casa, esticou os pés, eu não sei se é o presidente, se é o comandante-geral da polícia, não sei, mas sei que são estas entidades, não é? Que dão estas ordens superiores para se fazer mal aos jovens. Eu estou a ouvir, eu estou ao lado, porque eu em todo momento colei o comandante da ordem, né, aqui na cidade. Eu fiquei todo o tempo ao lado dele e eu conseguia acompanhar os seus movimentos. Estava a receber ordens para magoar a juventude, para desferir golpes, para disparar, para prender a juventude. Portanto, para mim, na qualidade de um jovem líder, tal como são os meus companheiros jovens líderes, ativistas, eu não acho que nós precisamos de mais esse balanço de que, ok, prenderam 20, mataram 2, mais 3 perderam olhos. A gente não precisa desse balanço. Nós caminhamos, marchamos muito bem, cada um até o ponto onde foi possível, mostramos que somos moçambicanos, não temos medo. Entretanto, chegou uma fase que, como uma pessoa consciente e inteligente, tu tens de saber em que momento vais parar. Nós vimos já a nossa colega da mídia foi empurrada para o chão e havia uma como é que se diz, intenção de arrancar o seu equipamento e de levá-la, portanto, mas como estávamos nós todos a filmar, eles viram que não tinha manobra, deixaram-na. Mas a gente sabe qual era o objetivo, por isso que eu também cheguei e afastei a colega, porque eu percebi qual era o plano. Eles gostam disso, por quê? Porque é uma mensagem para o jovem que está em Marraquém e não conseguiu vir marchar connosco, de que não vale a pena ir a Maputo marchar. É uma mensagem para o jovem que está em Gaza, para o pessoal de Gaza também não o fazer. É como quem diz, bradas, nós estamos aqui para impedir este acontecimento a todo custo. Eu nunca vi uma polícia que recebe aquilo que recebe, tanta raiva dos jovens, nunca vi, porque uma coisa é vir conversar para jovens, nós fomos mas de uma forma cordial. Agora outra coisa é você internizar este rancor e depois dizem-nos que estamos na Semana Santa. Tudo bem, quem é que era o diabo? Porque nós estávamos bem identificados, traçamos um itinerário e nem éramos muitos, só queremos fazer este ato simbólico de dizer chega aos assassinatos. O diabo veio com a arma. Então já fica, para mim fica curioso. E mais uma vez, respeitando a Semana Santa, nós deliberamos que havíamos de retroceder, mas a marcha aconteceu, que fique bem claro. Este retrocesso era no sentido de evitar, portanto, coisas piores como sequestros, detenções ilegais, que não iam dar em nada ainda. Temos cerca de 15 advogados que confirmaram que estão connosco nesta causa. Só não gosto de se identificar para evitar outras perseguições, mas estão connosco. Isto não ia dar em nada, mas nós achamos por bem, para preservar, até não é muito por nós, porque nós já estamos calejados, visto aqui, não começamos hoje, podíamos muito bem ser presos ou fazer o que quisessem fazer connosco, mas na verdade estamos preocupados com esta juventude que saiu de casa com este objetivo de exercer a sua cidadania e que infelizmente está a passar por essa repressão. A terminar, a mensagem que se calhar nós íamos dizer é chega dos jovens fazerem parte da estatística, chega do povo moçambicano, evidentemente, a sofrer consequências daquilo que não fez. Eu acho que o povo moçambicano neste exato momento precisa de algum tipo de cuidado. Eu acho que o povo moçambicano precisa, evidentemente, de ter as suas necessidades fundamentais e básicas a serem respondidas, e é para isso que nós, na verdade, somos ativistas sociais, para defender os interesses, evidentemente, do povo moçambicano. Eu vou, com a vossa permissão, ler o manifesto público pela verdade, justiça e responsabilização institucional. E este manifesto vai posteriormente, depois de assinado, ser entregue à Procuradoria-Geral da República e ao Comando da Polícia da República de Moçambique, a nível da sede, e gostava de seguir com a leitura e gostava também de ter a atenção de todos. Sua Excelência Américo Letela,
Procurador-Geral da República, Sua Excelência Joaquim Sive, Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Excelência, Moçambique conquistou sua independência 25 de junho de 1975 e é desde então reconhecido constitucionalmente como Estado de Direito Democrático, regido por leis, sendo o Estado o principal garante do seu cumprimento. Reconhecendo o papel constitucional da Procuradoria-Geral da República na promoção e salvaguarda da legalidade dos termos da Constituição da República e demais leis vigentes, bem como na fiscalização do cumprimento das normas jurídicas, preocupados com o atual contexto sociopolítico, profundamente marcado por detenções arbitrárias, perseguições a vozes críticas da má governação, violações sistemáticas dos direitos humanos, maus tratos no atendimento nos serviços públicos e, sobretudo, Excelência, uma aparente impunidade dos autores morais e materiais destas práticas, indignados com a inércia observada por parte da Procuradoria-Geral da República e do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique perante os recentes relatórios e informações relativas às últimas manifestações que resultaram em cerca de 400 mortes de cidadãos, há aproximadamente 3.000 feridos e mais de 4.000 detenções sem avanços visíveis nas investigações, identificação e responsabilização dos infratores. Nós, cidadãs e cidadãos moçambicanos, aqui representados por jovens líderes, ativistas, artistas, influenciadores, organizações da sociedade civil, famílias enlutadas e membros solidários da população, invocando o disposto no artigo 51 da Constituição da República e na Lei número 9/91, que regula o exercício da liberdade de reunião e manifestação como forma legítima de participação da vida pública e respeitando todos os preceitos legais, vimos por meio deste manifesto público exigir a atuação imediata e eficaz, transparente da Procuradoria-Geral da República nos casos de perseguições, atentados, assassinatos que vêm semeando medo, silêncio e desespero no seio da nossa sociedade. A presente marcha pacífica, Excelência, realizada sob o lema Moçambique não enterra a verdade, é um exercício legítimo de cidadania ativa e um apelo moral para que a verdade seja revelada e a justiça prevaleça. Excelência, o silêncio persistente diante de acontecimentos hediondos e insustentáveis, são inúmeros os assassinatos de cidadãos, ativistas, jornalistas e líderes de opinião e permanecem sem esclarecimento. Multiplicam-se intimidações, Excelência, sistemáticas contra aqueles que denunciam injustiças, a ausência de resultados na investigação anunciadas, o uso seletivo da justiça e o crescente descrédito nas instituições do Estado, em vez de fortalecerem a confiança dos cidadãos, corroem-na, colocando o país em níveis alarmantes de desrespeito ao Estado de Direito. A Procuradoria-Geral da República, enquanto órgão de soberania, responsável por garantir a legalidade e promover a justiça, não pode permanecer em silêncio. Assim, em nome de todos os moçambicanos e moçambicanas, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, exigimos: 1. A abertura pública de todos os processos judiciais pendentes relacionados com perseguições e assassinatos políticos. 2. Publicação periódica e transparente de relatórios de investigação criminal. 3. A criação de uma comissão independente de monitoria da justiça penal. 4. Garantia de proteção física e legal a denunciantes e defensores de direitos humanos. 5. Declaração pública da Procuradoria-Geral da República, se é que é, reconhecendo a gravidade da situação e assumindo o compromisso de agir com verdade, justiça e transparência. Este manifesto, Excelência, não é um ato de confronto, é um grito de humanidade, é um clamor coletivo por justiça, por verdade, por dignidade. Que este manifesto não seja apenas lido, mas sentido, acolhido e traduzido em ações concretas que reflitam o compromisso com a paz, com o bem-estar dos cidadãos e a credibilidade das instituições, bem como o respeito pelos direitos humanos, pelo direito à vida, pela justiça, pela verdade, por Moçambique
com elevada consideração e respeito, Moçambique. Muito obrigado. Ele pediu para tecer aqui um comentário, né? Eu vou ser muito breve e vou ser muito rápido. Quando os meus companheiros ativistas sociais, eles iam comentando, veio de cima a seguinte pergunta que não quero calar. Não quero politizar aqui aquilo que é a intervenção dos ativistas sociais. Mas a pergunta que não quero calar é: o que é que o líder Venâncio Mondlane e o presidente da República, Daniel Chapo, o aperto de mão, o que é que significou para o povo moçambicano? Porque nós queremos entender que aquele aperto de mão estava a trazer uma mais-valia para os moçambicanos no que concerne a passividade, no que concerne a harmonia. Porque durante muito tempo as instituições do Estado moçambicano apareceram a dizer que nós repudiamos as manifestações agressivas, violentas, terrorismo urbano, mas nós pautarmos por seguir, andar, caminhar por aquilo em que a lei ela rege, que nós devemos é comunicar. Comunicou-se às instâncias competentes. E as instâncias competentes, por sua vez, elas abraçaram aquilo que é a causa. E no último minuto, no dia em que os moçambicanos, os jovens, já tinham concebido esta informação, estivemos todos presentes para fazer face a este itinerário que é sair da Praça Eduardo Mondlane até a PGR, aparece alguém vestido com uniforme da PRM, Polícia da República de Moçambique, e diz que não, este procedimento não pode estar em evidência. E nós questionamos, afinal de contas, o que é que está a acontecer? Foi uma novela que houve entre o senhor Venâncio Mondlane e o senhor Chapo, ou verdadeiramente é uma verdade material? Há que se pensar, há que se repensar em que país nós queremos estar, queremos viver, porque o moçambicano da década 80, da década 90 é totalmente diferente do moçambicano da década 2000 e para diante, para dizer que vamos mudar e vamos pautar por aquilo que é a verdade material. Estamos cansados da verdade formal, nós queremos a verdade material. A verdade material é que vai mudar aquilo que é a maneira de estar e de ser dos moçambicanos. E os moçambicanos já não aguentam mais viver esta opressão, esta humilhação, porque a verdade ela está tão nua, tão crua, que qualquer um consegue interpretá-la, qualquer um consegue perceber onde é que está o erro e onde é que está o certo. Então vamos pautar por aquilo que é o certo e nós não vamos nos cansar de pautar pelo certo. O certo é a verdade e a verdade ela não pode ser ocultada. Não se pode encobertar a verdade, porque ela sempre vai gritar, ela sempre vai dizer: eu estou aqui, estou presente. E nós carregamos este uniforme, carregamos a consciência da verdade e ninguém vai nos tirar esta consciência, porque ela é um DNA, ela está dentro de nós. Hoje pode não existir o meu colega daqui de perto, que está comigo. Pode não existir o outro, mas há sempre uma semente que vai germinar e vai brotar e vai dar os seus frutos. Como também eles, na década de 75, 64, na formação do Partido Frelimo, eles pautaram por uma união. Eles uniram-se e juntaram para expulsar o colono. E o colono pensou que não pudesse abandonar este país. Construíram aqui edifícios, prédios, ruas, avenidas. Temos por aí uma média de 11 províncias, alegando que é uma província ultramarina dos portugueses. Mas hoje os portugueses aparecem aqui como turistas, os moçambicanos aparecem aqui como donos desta nação. Então é esta consciência que os senhores que lideram o partido, que lidera este país, que devem ter, que não há quem resista para todo sempre. Só para terminar, o Império Romano ficou diante muito tempo de pé, alegando que mais ninguém havia de derrubar. Eles lideravam este mundo, lideravam toda a Europa. Mas hoje olhemos para o Império Romano, o que significa para o mundo? Ficou só para a história. Então, cuidem-se para com que amanhã não seja tarde demais. Um forte abraço. Olhando para o aperto, tomando o exemplo do aperto de mão que houve entre o Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, também o diálogo e o acordo de paz que houve no passado com o Suf Momadi e o então presidente Filipe Nyusi. Podemos ainda tomar o diálogo como sendo o caminho certo para a paz futura de Moçambique. Ainda podemos considerar o diálogo como um elemento
é essencial para que possamos alcançar a paz? Aqui são duas etapas diferentes, ok? Estamos a falar de um assunto eminente, que estamos a vivenciar há bem pouco tempo. Eu creio que não passam mais de 2 meses que tivemos esta surpresa da ida do presidente Venâncio Mondlane, não é? Ao encontro do presidente Chapo, no Hotel Glória. Então, nas nossas consciências, na nossa cabeça, nós tivemos a certeza que, no mínimo, a questão da passividade, a questão cordial, a questão da estabilidade emocional entre os moçambicanos, ela viria de cima. E não obstante este ponto que eu aqui toco, tem a tocha da unidade nacional. O que significa a tocha? Eu não vou falar somente do abraço. O que significa a tocha? Queria acreditar que a tocha significa unidade, compreensão, ativismo, abraços, sentimento, cumplicidade entre os moçambicanos. Mas estamos aqui a vivenciar no Eduardo Mondlane, na capital do país, que é a cidade de Maputo, o contrário. Quer dizer, é um paradoxo aquilo que se fala e aquilo que se vive. Diz uma coisa e vivencia-se outra coisa. Agora, a questão do abraço lá e da aperto de mão entre o senhor Venâncio Mondlane e o senhor Chapo, hoje, cada um aqui vai ter as suas conclusões. Eu não vou entrar na tua consciência e dizer o que significou aquela aperto de mão. Você tem a capacidade de ter uma interpretação e perceber realmente o que significou aquela aperto de mão. Algo tão simples quanto isto. Olha, irmão, esta marcha foi pacífica. Os homens foram para o lugar de soberania ir pedir, submeter aquilo que é a sua documentação, porque nós queríamos pautar pelo zero. Assassinato, está-se a morrer, ninguém diz nada. Mas quando aparece alguém que não faz parte do sistema, se calhar há quem pode revelar que não, quem matou foi fulano de tal. Há quantos anos? A história já mostra isso, desde a década de 60, 70. Como é que alguns homens da Frelimo que não pautavam por aquilo que é o sistema de corrupção e de roubo, como é que eles perderam a vida? Vimos o presidente Samora Moisés Machel, como é que ele perdeu a vida até hoje. Não há quem consiga nos trazer aqui a verdade. E nós sabíamos qual era a visão de Samora Moisés Machel, que era trazer a luz para este país, que era para trazer a estabilidade emocional, a estabilidade financeira, uma política para todos. Ele foi embora. Vimos a questão do Urié-Simão. O Urié-Simão opôs aquilo que provavelmente seriam diretrizes que não levavam o país para um bom porto. Vimos como é que o Urié-Simão foi embora. O próprio Eduardo Chivambo Mondlane, vimos como ele foi embora. O Pondeca, o Gilles Stack, Sibasiba Macuacua e vários outros homens que querem ou queriam trazer aquilo que é o bem-estar pela nação, mas infelizmente eles foram silenciados e até data hoje ninguém de nós aqui teve o desfecho de como é que esses processos terminaram e quais são as pessoas que estiveram por frente, os autores morais, porque para nós não nos importa o autor material, ou por outro, aquele que pega a arma e assassina. Aquele é um indivíduo que pura e simplesmente passa mal de fome e alguém foi lá, convenceu-lhe e pegaram na arma e entregaram e ele matou. Este para nós não nos diz nada. Nós queremos saber quais são os autores morais e onde que residem esses autores morais. Só para terminar, houve um homem que faz parte do sistema, chamado Ahmad Kamal. Isso está nos vídeos, rola em tudo que é canto. Podemos fazer backup, vamos trazer aqui esta notícia, esta informação. O Ahmad Kamal disse, olha, eu não estou a entender como é que de repente homens que fazem parte do sistema e pautam pelo tráfico de droga, assassinatos, raptos e meia volta estão aqui na reunião do partido e estão aqui comigo sentados. Estamos a combater o quê? E com quem, afinal de contas? Se aqueles que comandam o sistema dentro deste país estão aqui com o batuque e a maçaroca. E meia volta nós estamos aqui a dizer que temos que combater aquilo que é o rapto, pobreza zero. Então, alguma coisa aqui não está a coadunar. Mesmo a questão do Cabo Delgado já começa a trazer aqui uma questão dentro de nós. Será que aquilo é verdade? Realmente Cabo Delgado é o insurgente que pura e simplesmente viu lá que os nossos solos são ricos e queriam atacar? Será que ninguém abriu a porta para Cabo Delgado? Então vamos questionar. Que país nós queremos? Para onde é que nós vamos? Qual é a finalidade do Moçambique? Então, não vamos nos curvar, não vamos nos vergar a comportamentos iguais a esses. E muito obrigado. Okay. Se vale para passar a diáspora aí também para dar uma palavra. Muito obrigado a todos, companheiros mídia. Em primeiro lugar, vamos tentar explicar este conceito de diáspora. Quem é diáspora e quem são? São todos moçambicanos de boa vontade que residem fora de Moçambique. A diáspora está dividida por África, América, Ásia e Europa. Na África estamos divididos em regiões ou blocos. E são pessoas de boa vontade, são moçambicanos e têm como provar que são moçambicanos. Cada um de nós temos cédulas, certidão narrativa e temos nossos respectivos BIs. Somos moçambicanos.
é importante corrigir essa narrativa que anda aqui da academia, que na verdade de académicos não tem nada, que dizem que existe uma mão externa. Não existe nada de mão externa. O próprio Inocêncio esteve exilado na África do Sul e ele pode ter a oportunidade de perceber que são moçambicanos de boa vontade, com ou sem condições financeiras. Nós temos consciência que vir a Moçambique, há casos de amigos nossos saíram da Inglaterra, chegaram ontem, outros hoje, vir a Moçambique, nós corremos o risco de ser reprimidos e podemos ser mortos. Mas é importante dizer que há uma geração, eu também faço parte, posso não ser decano daquela geração, mas faço parte, de moçambicanos que abandonaram o país porque acharam que aqui há desconforto total. Contudo, nós chegamos à conclusão que cometemos erros. Cometemos erros porque nós não podemos deixar a nossa terra, a nossa pátria, os nossos companheiros à deriva. Então, nós, diáspora, queremos aqui transmitir uma mensagem para os nossos filhos, para a geração vindoura e para os jovens que têm intenção também de emigrar. Que isto não é a solução. A solução para o nosso país não é emigrar. É importante estarmos de mãos dadas, unidos, determinados, com muita coragem e lutarmos por este país que é nosso. Este país não é da Frelimo, não é da UIR, não é do CIS, não é de cidadão de primeira, que tem privilégios. E é importante dizer que nós saímos, seja de avião ou de carro, custos próprios. Fundos que podíamos muito bem guardar para ir de férias. Fundos nossos que podíamos muito bem viajar com toda a família. Ou então guardar para a velhice. Independentemente de ter ou não seguro para a terceira idade, isto não importa. O que importa é que este país é nosso. E nós, como moçambicanos, devemos lutar por este país. É vergonhoso quando a gente vem à Europa, como Portugal, que é porta de entrada. Os moçambicanos saem, vão para lá e são humilhados. É verdade que é um ponto que precisa dar o primeiro passo. Tu podes começar de pequeno e vais crescendo. Mas este país, Moçambique, é nosso. E nós vamos lutar por este país. Se a gente foge, e é importante também vos dar a conhecer que a nossa academia, os professores catedráticos, eles saem de Moçambique e vão à Academia Internacional. E dizem que nós os jovens, também sou jovem, tenho 44 anos, que nós os jovens somos vândalos, preguiçosos, não queremos trabalhar. São tantos, vou citar o nome como o Dr. Elise Macamo e muitos outros, não é crime, isto está gravado. Ele se quiser pode disputar, eu vou provar isso. Eles levam esta narrativa errada. Olha, as universidades, vou citar aqui a Universidade de Pretória, de Joanesburgo e também de Cape Town. Nós, moçambicanos, tivemos o cuidado de ir explicar o outro lado da moeda. O que a polícia faz aqui hoje, a reprimir estas marchas, não irá surtir nenhum efeito. Porque isto é um vírus. É um vírus positivo que entrou na consciência dos moçambicanos. Nós podemos morrer hoje ou amanhã. Contudo, cada um de nós aqui vai replicar-se em 1000 ou 10.000. E também corrigir o Comando-Geral. A força, o Comando-Geral teve instrução de reprimir-nos na estátua. Nós, com sucesso, atingimos nossos objetivos. Nós quem? Nós moçambicanos. Nós ativistas. Nós conseguimos dividir um grupo de 4, 5. A polícia está aqui, fechou toda a cidade. E não tem como. É possível, daqui, nós podemos sair deste ponto e nos encontramos num outro ponto. Podemos estar em um grupo de 2, 3 ou 5. Isso é normal. E a abordagem da polícia é errada. Penso que é o diretor da ordem. Não tem uma boa abordagem. É preciso aproximar-se das pessoas. E não só, não menos importante, chamaram alguns dos nossos representantes para impedir esta manifestação, esta marcha, passeata. Isto é uma passeata com menos de 100 pessoas. Eu vi aqui viaturas que nunca, em toda a minha vida, consegui ver na cidade de Maputo. Eu nasci e cresci nesta cidade. Eu vi um carro hoje que dispara jato de água. Vi aqui uma força para reprimir menos de 50 pessoas. Isto é uma vergonha. E não só. Sem dúvida, sem dúvida. E não só. Nós vamos. Partilhamos imagens, vídeos, escrevemos. Atenção.
muito cuidado. O nosso debate já não está aqui. E a vossa diplomacia de desinformar a comunidade internacional, nós conseguimos furar. O que aconteceu aqui hoje está a ser debatido a nível mais alto da academia. A universidade é onde o cidadão tem pensamento livre. Não faz sentido a Frelimo hipotecar o nosso país quando matam a nossa academia. Estão aqui a dizer que a próxima geração está condenada a ser uma geração de ignorantes. Isto é feito de maneira premeditada, de maneira propositada. E o objetivo da Frelimo é oprimir o povo, oprimir a juventude. E nós não vamos vergar. Nós vamos lutar. Sim, eu posso morrer, sim, posso morrer. A minha história pode ser camuflada, sim, pode ser camuflada. Mas eu tenho filhos que escrevem. E sabem para onde vão escrever. Irão contar a verdadeira história. Muito obrigado. Sendo um dos representantes do Moçambique na diáspora, gostava de entender, vocês sentem-se representados por tudo aquilo que está a acontecer aqui no Moçambique, do outro lado, sentem-se emocionados, sentem-se ainda mais moçambicanos, sentem-se com aquele espírito de casa, esperam que alguma coisa mude para que em vocês também haja uma representatividade, porque há narrativas que muitos moçambicanos, quando saem do país, infelizmente, têm receio de se identificar como moçambicanos por aquilo que está acontecendo. Então eu gostava de saber da vossa postura do outro lado. Como é que vocês sentem-se ainda representados como moçambicanos? Ainda têm aquele espírito de pertença por conta de tudo isso que ainda está aqui acontecendo no nosso país? Ontem não, hoje sim. Quando digo ontem não, hoje sim, é nos seguintes termos. Quando comecei a minha narração, explicava que até certo ponto nós somos culpados. Porque nós tivemos a oportunidade de ver, há 20, 30, 40, 50 anos, de ver que não, ver o diferente. E contudo, nos acomodávamos naquelas todas benéfias. Sentamos entre nós moçambicanos, movidos por um espírito de patriotismo. E dissemos que não, é importante fazer algo para poder corrigir este erro. Se hoje existe um grande volume da juventude a emigrar para fora, porque o primeiro grupo foi egoísta. Foi egoísta e não trouxe, não voltaram para pregar aquilo que são os direitos que aprendemos no país de outrem. Então, hoje, não nos sentimos representados e decidimos lutar. Decidimos lutar. Nós vamos às embaixadas, nós vamos aos consulados. Somos reprimidos? Sim, somos reprimidos. Contudo, a nossa mensagem deve chegar. Não se sentem representados com quem? Nós sentimos representados, não nos sentimos representados com aquilo que é o modus operandi do nosso Estado. É errado. É errado, não precisa ir longe. O nosso Estado, nos últimos 50 anos, nunca deu um lápis e um caderno a uma criança órfã. E isso é culpa de todos nós que ficamos calados. E esses mesmos representantes do nosso Estado conseguem comprar viaturas de luxo e entregam os seus filhos desempregados. Então, há aqui um grande paradoxo. É obrigação de cada um de nós lutar e puxar, pressionar o Estado a fazer aquilo que é obrigação deles. Pura e simplesmente isso. E nós fazemos a nossa parte quando vamos às embaixadas. Olha, a gente faz distâncias, são quilômetros. Sai-se de uma cidade para outra, tens que apanhar um avião, tens que apanhar um metro e vamos nos concentrar numa embaixada num grupo de 50 pessoas. E, através das lives, vocês conseguem acompanhar as nossas atividades. Em primeiro lugar, nós vamos a um país em que tem a própria força policial. E é preciso explicar que fora de Moçambique, as embaixadas estão protegidas por uma força muito especial, que chama-se Diplomatic Unit. Existe uma força policial simplesmente para proteger as embaixadas. Não é o que Moçambique faz e coloca dois homens com a KM. Não é assim que protege uma embaixada. Aqui é uma mensagem estúpida, é uma mensagem ignorante que o nosso Estado manda para os outros Estados na Europa. É por isso que eles vêm para aqui e pilham o nosso país, porque o nosso país é desorganizado. E a nossa obrigação, nós como moçambicanos, se assim entendermos que for extremamente necessário, se um dia for extremamente necessário, nós vamos nos agrupar na diáspora a um grupo que a lei permite chegar à embaixada, em primeiro lugar, terminar o contrato com a empresa de segurança que protege a embaixada, com efeito imediato, e dizer saiam.
E nós, como moçambicanos, iremos tomar a embaixada e a partir de lá iremos ditar o que deve aqui acontecer. É arriscado, sim, é arriscado, porque o meu amigo Segavalo pode morrer. Só que quando Segavalo morre, muitos Segavalos vão levantar-se aqui. Mais uma vez, repito, é preciso termos coragem. Sem coragem, não iremos fazer nada. Nada vai acontecer. Os meus companheiros da diáspora que estão aqui esforçaram-se. É preciso ter coragem. Então vamos lutar pelo nosso país. Todos os jovens aqui estão na idade de ser pais e mães. Não podemos condenar a geração dos nossos filhos. Não podemos. Se nós temos filhos a estudar fora, nas melhores universidades do mundo, estamos aqui a lutar. Por que o jovem do Maguanini, do Esquelene, daqui de Machaquene ou da Mafalala não faz o mesmo? Por quê? Vamos lutar. Este país é nosso. Não é de outrem. Acho que só uma última intervenção ali. Precisamos Lá no fundo, uma intervenção. Quem no fundo? Eu que pedi. Ok. Tudo bem. Deixa eu falar. Tá bom. Obrigado. E fala Moçambique na diáspora para agradecer aos jovens que conseguiram aqui chegar a esse movimento. E para dizer que eu estou feliz porque a marcha aconteceu. Apesar de terem tentado impedir-nos. Eu sinto muito pelo um irmão que é mandado para matar o outro irmão sem querer perguntar os porquês, vai lá com arma para matar. É muito triste o que estamos a ver aqui em Moçambique. E para dizer que a revolução quando começa, ninguém para. Essa luta não é deste grupinho que está aqui. Essa luta é de todo moçambicano, é de todas as pessoas que carregam Moçambique no coração. Muito obrigado. Só para também salientar, nós não somos de uma denominação política, nós não temos partido. Nós somos jovens, estamos a lutar por um belo Moçambique. Só para frisar, nós, o dia de ontem foi a Sexta-feira Santa, nós juntamos um kit de um enxoval para oferecer às mães que deram à luz na Sexta-feira Santa. Mas para tu veres que nós fomos banidos num certo hospital, que nós não podíamos oferecer aquele kit às mães porque não pertencemos a um certo partido político. Estás a perceber, né? Aquilo deixou-me triste, porque então eles só querem que um certo partido vá oferecer para estarem na mídia, no manchete, que o partido X foi oferecer kit de enxoval às mães na maternidade X. Por que nós jovens decidimos fazer esse ato? Fomos banidos. Só fomos ser aceitos num hospital rural. Na última hora, aquilo eram por aí 15 horas. No Albazine. Nós só fomos ser aceitos no Albazine. Nós começamos a girar na cidade às 7 horas. Estás a perceber? Gastar combustível, água, à procura de uma maternidade para oferecer o kit a uma mãe. Mas nós somos banidos. Que país é esse? Porque eu não sou de um partido, não posso oferecer nada. Porque eu não sou de uma denominação, não sou de uma organização de jovens, não posso oferecer nada. Muito obrigado. Boa. Assim, bom dia a todos. A necessidade aqui de, acima de tudo, nós começarmos a ver as coisas como são. Estamos aqui a lutar pelos direitos de todos nós, mas estamos a ser praticamente massacrados. Estamos a ser perseguidos, mesmo sem saber o que é que de facto nós fizemos. É preciso que haja um pouco mais de seriedade e que as nossas instituições de justiça nos ajudem para que possamos também não voltar a acontecer aquilo que aconteceu no passado. Estamos num país democrático, é exatamente essa democracia que nós pretendemos, é essa democracia que nós queremos. O provedor da justiça está onde? Porque deveria ser também o papel do provedor da justiça a olhar por essas situações. Jovens saem à rua para manifestar,
a manifestação por acaso foi comunicada. A manifestação, na verdade, não precisa ser autorizada, mas sim precisa ser comunicada. E comunicou-se sobre a manifestação e o resultado final qual foi? Este que nós assistimos. Pessoal, a luta continua, vamos sempre em frente e vamos colocar as nossas mentes a trabalhar para libertar as mentes dos que ainda encontram-se presos. A luta continua. Bom dia a todos. Eu por acaso não estou muito bem, mas vim cá para vir deixar o meu posicionamento. E eu tenho algumas perguntas para fazer ao Partido Frelimo. Se este país é de todos nós e eles foram simplesmente emprestados por nós, o povo, de governarem, por que estão nos a oprimir? Hoje o povo saiu para fazer uma marcha pacífica, menos de 50 pessoas a fazerem uma marcha pacífica. Provavelmente iria aumentar, mas era pacífica a marcha. É um direito constitucional. E o que aconteceu é que eles simplesmente oprimiram essa marcha. Então, a pergunta que eu tenho a fazer é esta. Comunidade Europeia, Partido Frelimo, qual é a ideia? A ideia é dizer ao povo que marcha pacífica não funciona e o povo deve começar a ter estratégias de queimar os carros todos da polícia, porque usam esses meios para oprimir o povo, queimar os cães, fazer greves violentas. É isso que estão à procura. Porém, eu quero dizer o seguinte, em minha opinião, era necessário que houvesse uma instituição, um tribunal internacional, qualquer lugar, para poder se apresentar a situação que está acontecendo no nosso país. Porque é algo que não faz sentido, é uma vergonha. Estamos a ver belindades, estamos a ver aqui carros. Não faz sentido isto. O povo simplesmente queria falar por causa disso que está acontecendo, então não fica bem. Então eu peço a este partido que mude de comportamento. O microfone aqui. Eu acredito que nós fizemos tudo o que tínhamos de fazer. Assim como disse Paulo, nós combatemos um bom combate. Nós vencemos esta luta, nós vencemos esta batalha. A mensagem que nós queríamos deixar, nós deixamos. Quem governa está na hora agora de pôr a mão à consciência e começar a governar este país. Porque este país não é governado desde 92. O que nós pedimos com que quem governa passe a governar este país só e só. Não temos muito a dizer. O que temos a dizer é que combatemos um bom combate e acabou. Muito obrigado. Que tal uma bênção também, sabe? Uma oração básica. Estamos com o pastor, está aí, pastor. Ok. Deixa ele fechar. Então, muito bem, pessoal, só queremos agradecer a todos que estão a acompanhar esta live. Temos mais de 1000 pessoas, quase 2000 pessoas a ver. Portanto, agradecemos a vossa companhia, mas vamos parar por aqui e temos que fazer uma refeição. Pode acompanhar a oração. Tudo bem, pastor, peço para fazer a oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez, pela sua graça e pela sua presença, lhe agradecemos em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um momento único na qual o Senhor Pai, meu Deus, obrigado Jesus. O Senhor nos cobre, o Senhor nos protege, abençoa Pai em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um que está aqui, até aqueles que estão a acompanhar. Pai, pelo seu poder em seu espírito, cubra-nos hoje, amanhã,
e para todo sempre. Envergonhe o nosso inimigo diante da tua presença e que o Senhor peleje por nós, hoje e para todo sempre. Pai, abençoa a refeição em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu acho que tem que comprar um refresco. Estamos a pedir só devolver o refresco para... Os refrescos, já. Os refrigerantes.